Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui reunidos porque nós entendemos que Jesus é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo do Senhor. Amém? Isso está nos versículos Efésios 5, 23, que diz: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Colossenses também fala, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Certo líder cristão disse que gostava muito de Jesus, mas a igreja, para ele, era muitas vezes uma cruz muito pesada. Será que ele entendeu o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Igreja, amados, é gente. O corpo de Cristo só ganha visibilidade nos nossos ajuntamentos, mas ele não existe só quando nós ajuntamos. Nós nos encontramos porque ele existe. Ele existe em nós e nós somos membros deste corpo. Nós nos encontramos como um privilégio de adoração. Amados, é um privilégio dividirmos com vocês a palavra de Deus. Amém? Nós não somos igreja só porque nós nos encontramos de vez em quando. Não. Nós somos igreja porque nós carregamos isso dentro de nós. Amém? Então Jesus vem e fala assim: eu estou do lado de fora. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu estou do lado de fora. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceberam? É um Cristo fora da igreja. O que ele está dizendo é: se vocês quiserem me encontrar, vocês vão ter que sair desse portão, vocês vão ter que abrir o coração. Se não abrir o coração, vocês não vão me encontrar. Jesus habita só com o quebrantado e conflito de coração. Isaías 57:15 diz assim: porque assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é Santíssimo, habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Queridos, a igreja pode ser enorme, imensa, rica, poderosa, mas se o coração não for quebrantado e contrito de coração, ela não é nada. E ele disse: eu habito só com quebrantado e contrito de coração. Se vocês não forem assim, eu estou do lado de fora, disse o Senhor. Está de fora batendo, a maçaneta está do lado de dentro. Porque ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, essa prerrogativa de abrir a porta é sua, porque você está dentro. O Senhor poderia ter arrombar a porta, mas ele não vai fazer isso, não vai arrombar a porta. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, Apocalipse 3:7. Quando se trata dos outros, quando se trata de coração de pessoas, ele espera que cada um de nós abra o coração. Especialmente quando nós dizemos que nós pertencemos a ele. Então, é mais uma razão para abrirmos com consciência, com a alma. Ele diz que o ato de abrir corresponde ao ato de ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Ouvir não é só com os ouvidos, meus queridos. Ouvir é com a consciência, com a alma, com o espírito, com a interioridade. Ele diz: se ouvir e abrir, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. As promessas de Jesus
são a igreja que decide ser em verdade, ao invés de viver simplesmente na mornidão e na indiferença. Amados, Mateus 20, 28 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém? A igreja, que é o sal da terra, tem que entender que ela só tem significado se aparecer o seu gosto. Então ninguém vai notar. A sua aparência some para aparecer o seu gosto. Em Apocalipse 3:21, Jesus vem e diz ao vencedor: dar-lhe-ei que se assente no meu trono. Amém? A promessa que ele faz é acerca do caminho para chegar no trono. Ele diz: assim como o Pai, eu também venci, assim me sentei, assim como eu também venci, me sentei no trono do meu Pai. Apocalipse 3. Vocês podem me dizer, mas como é que ele venceu? Paulo explica em Filipenses, capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de servo. Reconhecido em figura humana, foi obediente e morte de cruz. Continuando o versículo, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o caminho para o trono único, é ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus. Porque, como diz Lucas 18, porque aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Queridos, ainda que haja os cultos, dança, arte cênica, Deus não se impressiona com o folclore dos nossos gestos. Ele está olhando com olhos de fogo diretamente para o meu coração, para o seu coração. Porque ninguém é nada se não for nele. Em Salmos, Davi escreveu: sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, coração compungido e contrito. Você sabe o que é um coração contrito? Você sabe? Coração contrito é um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente, manso. Significa que você está disposto a seguir o que o Senhor diz. Essa palavra traz a ideia de alguém que se curva, que não resiste. É a pessoa que, ao pecar, se humilha, não tenta se justificar. É a pessoa que não tenta transferir a culpa desse erro para outrem. Ele se arrepende e volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. Ele se coloca debaixo da autoridade de Deus para emendar os seus caminhos e viver na presença de Deus em obediência, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, vocês vieram aqui em busca de uma palavra de conforto, e Jesus tem essa palavra. Ele tem, no seu maior sermão, ele cita algumas bem-aventuranças. Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se quisermos ter força espiritual, precisamos ser humildes e obedientes. Aí estaremos prontos para atender os conselhos que o Senhor nos dá. Dessa forma, assim, nós estaremos mais receptivos para ouvir os sussurros do Espírito. Ser humilde de espírito, queridos, é ser ensinável. O humilde de espírito é o indivíduo quebrantado. E todo quebrantado, humilde. O que não deixa jamais de crescer. Ele não deixa jamais de crescer, de aprender, de se vergar a verdade e sabedoria. Sendo assim, conseguiremos nos fortalecer e agir de forma adequada. E não seremos jamais confundidos ou abalados
Salmos 25. Se você for humilde, desejará ser obediente. Se você for obediente, sentirá o Espírito na sua vida. Amém? A humildade cura o coração. Ela faz você perceber que não está sempre certo. E para seguir pelo caminho de luz, precisará da orientação do Senhor. A humildade regenera as deformidades do coração e o transforma em um coração completo e cheio de amor a Deus e ao próximo. Amém? Deus está sempre presente nas nossas vidas. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está conosco. Ele salva os de espírito abatido e cura os de coração quebrantado. O Senhor é bom em toda adversidade. Ele perdoa aquele que se arrepende dos pecados e preenche o vazio daqueles que estão tristes e consola os que choram. Paulo, Coríntios 2, 12, 2 Coríntios 12 diz: mas o Senhor lhe disse, a minha graça é suficiente, minha graça te basta, Paulo. Pois o meu poder, diz, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo fala, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isaías fala da profecia de Jesus. O Espírito soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. Em Lucas 15, Jesus disse, eu vos afirmo que, da mesma forma, a alegria da presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Salmos 147 diz, ele só cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Em Colossenses, Paulo nos aconselha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Não importa quem você é. Não importa as coisas que você já fez. Deus perdoa todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Pois Ele cura, salva, liberta, ama os que procuram andar no seu caminho. Amém? Bem-aventurado não é o homem que não peca. Salmo diz, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A igreja de Sardes, em Apocalipse 3, Jesus diz, pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É interessante, presta atenção. O que importa não é quando eu acho que estou feliz. O que importa é quando Deus me chama de bem-aventurado, de feliz. Aquilo que diz que existe em mim. Não importa, não é quando eu sinto infeliz, mas quando Deus diz que eu sou infeliz. Isso é que importa. Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É manso, se contém, se controla. Ele não é um indivíduo com poder de expressar os seus poderes. Ainda no Mateus 5,8, Jesus ainda dá essa belíssima notícia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurado aquele que olha com olhar límpido e puro. Esse verá a Deus. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o pacificador. E todas essas bem-aventuranças e essas felicidades sobre as quais Jesus fala, existe na contradição da existência. Olhem bem. Feliz é o que se contém. Feliz é o que olha para as coisas com olhar limpo e puro, ainda que chorando. Mateus 5 diz, 4, bem-aventurados que choram, porque neste ato existe consolação. Muitas vezes, queridos, nós estamos com o coração doendo. São as tempestades e furacões da vida que não previstas na nossa vida. Saudades de um ente querido que se foi. Você olha na sala, na cozinha, no quarto, e ele já não está mais. A saudade bate forte. É algum problemático na família que não se resolve
não se resolve. Uma doença inesperada, uma despesa não prevista, um abandono da pessoa amada. Aí, seu coração explode em choro. O choro lava a alma, derrama o nosso coração diante de Deus, expondo nossos próprios sentimentos, desintoxica nossa alma. Fora da graça de Deus, você possui bens materiais, no máximo. Possui cultura e outras coisas. Mas só a graça nos enriquece. Amém? Como diz, do contrário, eu posso juntar todos os tesouros, que ainda a miséria me habita. Salmo 106 diz, pediram, Deus o que queriam, porém lhes fez deles definhar-lhes a alma. É quando todas as propriedades exteriores correspondem à pobreza interior. Na superficialidade, todos os bens, todas as graças e as levezas e os confortos. Mas na interioridade, toda pobreza, todo vazio, todo nada. Amados, milagre a gente só vê quebrantadamente. Toca um coração vulnerável, quebrantado. Quando a minha dureza de coração começa a dar lugar a todas as possibilidades da graça de Deus na minha vida, porque enquanto sobram arrogância, quando eu sou arrogante, eu sou mau e duro. Quando você se curva pela fé, o impossível dos homens se torna possível para Deus em nossa vida. Sem o coração quebrantado, ninguém prova nada, absolutamente nada da graça de Deus. Deus não tem nenhuma graça para quem não tem coração quebrantado. Só o ente quebrantado conhecerá o amor infinito de Deus. O homem quebrantado é um ser que dá razão a Deus e no Evangelho que Jesus ensinou. Jesus ensinou, diz para perdoar eu perdoo. Jesus diz, amo o inimigo. Não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão de orar por ele, desejar o bem dele, fazer o bem a ele, fazer o bem que ele necessita. É dar razão a Deus e cresce dando razão a Deus. Ninguém agrada de si mesmo. Romanos diz, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A pessoa acha que pela sua própria justiça pode agradar a Deus. Mas as melhores justiças, diz o profeta Jeremias, são como trapos de imundícia. Jeremias 64. Os atos de injustiça eram trapos imundos, porque não eram nem um pouco justos. Literalmente, uma cortina de fumaça para cobertar a incredulidade e a desobediência deles. Tudo que eu tenho é graça. Graça, o que é? Um favor imerecido. Vem de Deus para mim, do céu para mim. É bondade de Deus. Unilateralidade de Deus. Não sou eu que mereço. É porque eu não mereço, mas preciso. É que eu não mereço, mas preciso, mesmo sem merecer. Ele derrama favorável, livre ao meu favor, porque Ele me ama. Amados, sejamos uma igreja cheia de bem-aventuranças, como ensinou o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus sejam abundantes em nossas vidas. Amém.